E todos, e to, então, a concordância nominal, ela trata de todos, da relação, de como as palavras se ajustam, se harmonizam, os nomes. Então, quando a gente fala em nome, a gente está falando do substantivo, do adjetivo, do advérbio, do numeral, né? Então, como essas palavras se relacionam e se harmonizam na frase, né? Então, é a concordância verbal que vai trazer as regras, né, para nos mostrar essa concordância. Então, nós começamos pela regra geral, né? A regra geral ela é essencial que a gente saiba, né? Que a gente saiba a regra geral. A gente sabe que tem a regra geral e depois tem umas outras particularidades, né? Algumas exceções à regra, mas a regra geral ela é essencial, né? Como o próprio nome já diz, de forma geral, é ela que vai dizer como é que vai acontecer essa concordância de um modo geral. Então, nós temos a regra geral diz o seguinte: o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Essa é a regra geral. Então, quem vai mandar, digamos assim, na concordância nominal é o substantivo, né? De modo geral, é o substantivo. E todas as palavras que acompanham esse substantivo precisam concordar com ele, em gênero e número. Então, nós podemos ver aqui, nesse exemplo, aqui embaixo, ó, os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Né? Então, nós temos aqui, nessa frase, um substantivo que está rodeado de outros nomes. Né? Então, digamos, aqui nós temos o sujeito, né? E o núcleo, que é a palavra mais importante, é brinquedos, né? O substantivo brinquedos. Todas essas outras palavras que estão em volta dele, né, são chamadas de adjuntos, adnominais, né? E o nome adjunto, adjunto, por quê? Porque é aquilo que vem junto, né? Adjunto. E adnominal, por quê? Porque junto ao nome, né? Então, todas essas palavras que estão aí junto ao substantivo têm esse papel, né, de adjuntado nominal. E todas elas precisam concordar com esse substantivo. Então, o substantivo é brinquedos, né? A palavra que está no masculino plural, brinquedos. Então, o artigo tem que concordar com ele. Os brinquedos. O pronome, no caso aí o pronome possessivo, né? Nossos, tem que concordar. Nossos, né? Masculino plural. Dois, o numeral concorda também no plural, masculino plural com o substantivo e também o adjetivo, preferidos. Né? Então, aí está ilustrado, né, como ocorre essa concordância. Né? Aqui, nessa observação, está dizendo isso que eu já expliquei. Né? Então, essa é a regra geral. Que beleza, né? Fácil. Então, se fosse só a regra geral, seria ótimo. Então, essa é a regra geral. Importante saber. Depois da regra geral, Depois você vai ensinar para mim, viu? depois da regra geral, nós vamos ver alguns casos especiais da concordância, alguns casos que merecem atenção e que podem, né, podem fugir um pouco a essa regra geral. Né? Então, nós temos aqui, no primeiro caso, quando nós temos um adjetivo que se refere a vários substantivos. Então, nós vamos ter aqui no exemplo, nós vamos ter um adjetivo se referindo a vários substantivos, a mais de um substantivo. Né? Então, como é que fica essa concordância? Quando o adjetivo vier depois, veja bem isso, quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural.
né? Se são do mesmo gênero, então não vai ter problema quanto a isso. Então, ele vai assumir o gênero do substantivo, seja feminino ou seja masculino, e vai para o plural. Ou concorda em gênero e número com o que estiver mais próximo. Então, aqui está colocado nesse exemplo. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Então, nós temos aqui dois substantivos, né? O substantivo ministro e o substantivo secretário. Os dois do gênero masculino, né? E os dois estão no singular. Então, nós temos o substantivo, o adjetivo espanhol se referindo a esses dois substantivos, tá? O adjetivo espanhol, ele tanto se refere a ministro como se refere a secretário. Então, como é que pode ser feita essa concordância, que diz aí na regra? Pode ficar no gênero, concordando com o gênero dos dois, né, que é masculino, é um gênero só. Então, pode ficar no masculino plural, concordando com os dois, como aconteceu aqui no exemplo de baixo, ó, o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Então, pode ficar dessa forma, ou pode fazer a concordância com o mais próximo. Né, ó. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Então, aqui ele fez a concordância com o mais próximo. Então, as duas possibilidades estão corretas, né? Estão previstas aí na gramática normativa. Isso quando os dois substantivos têm o mesmo gênero, né? Veja que ministro e secretário, os dois são do gênero masculino. Mas, se o adjetivo vier depois de dois substantivos de gêneros diferentes, a gente vai ter uma pequena mudança, né? Nessa possibilidade aí. O adjetivo vai para o masculino plural, né? Isso, de certa forma, vai seguir na regra geral, né? Então, o adjetivo pode ir para o masculino plural, assim como no outro caso, ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Ele apresentou argumento e razão justos. Então, aqui ele está fazendo a concordância com os dois, né? Masculino plural. Ele apresentou argumento e razão justa. Aqui está concordando com o mais próximo. No caso, razão ficou mais próximo de justa, então ficou no feminino, singular, concordando com razão, concordando com o mais próximo. E invertendo aqui a posição desses dois substantivos, né? Ele apresentou razão e argumento justo. Aqui, nesse último exemplo, já está concordando também com o mais próximo, só que no caso aqui o mais próximo foi argumento, que está no masculino singular, né? Basicamente não, na verdade é a mesma regra anterior, né? Só que aqui nós tínhamos substantivos do mesmo gênero e aqui nós temos substantivos de gêneros diferentes. Mas a regra é basicamente a mesma, né? Então, você tem duas possibilidades de concordância, quando você tem um adjetivo se referindo a mais de um substantivo, tá? Então, a concordância pode ser feita no masculino plural ou pode concordar com o substantivo mais próximo. Uma coisa importante de vocês atentarem é isso, quando ele está pós-posto, ou seja, quando o adjetivo vem depois dos substantivos, tá? Observe que tanto aqui como nesse aqui anterior, o adjetivo vem depois dos substantivos, tá? Agora nós vamos ver o que acontece se o adjetivo vier anteposto aos substantivos, ou seja, se o adjetivo vier antes dos substantivos, né? Então, nós temos novamente aqui um adjetivo se referindo a mais de um substantivo, né? Aí aqui a regra diz, concordará com o mais próximo se funcionar como adjunto adnominal, né? Então, se ele for adjuntado nominal, ou seja, estiver ali acompanhando
o nome, como naquele primeiro exemplo que a gente deu, e como aqui nesses casos, ó, argumento justo, razão justa, esse é adjuntado nominal, né? Ele está fazendo aqui a função de adjuntado nominal que vem junto ao nome. E, então, se ele estiver na função de adjuntado nominal, ele concorda com o mais próximo. Entretanto, se ele funcionar como predicativo, haverá duas possibilidades, que são aquelas mesmas possibilidades anteriores. Ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Então, veja que aqui vai ter diferença se dependendo da função. Então, veja, nunca vi tamanha, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, o adjetivo aqui está concordando com o mais próximo. Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Está concordando com desrespeito, né? Tamanho, desrespeito. E aqui ele está na função de adjuntado nominal. Por isso, está concordando com o mais próximo. Já que nesse outro exemplo, permaneceu fechada a porta e o portão. Então, aqui nesse exemplo, nós temos novamente o adjetivo fechada, se referindo a dois substantivos, o substantivo porta e o substantivo portão, que são dois substantivos de gêneros diferentes. Então, tanto pode, e aqui, tá? Não temos mais a função de adjuntado nominal, temos a função de predicativo do sujeito, né? O que é que vai determinar isso? Se é predicativo do sujeito? O verbo, né? O verbo. Nós só temos predicativo quando se for predicativo do sujeito, quando temos verbo de ligação, né? Verbo de ligação. Então, permaneceu fechada a porta e o portão. Então, o verbo permanecer, né, é um dos verbos que podem fazer esse papel de verbo de ligação. E no caso aqui é verbo de ligação, né? Se a gente colocar na ordem direta, fica assim, ó. Por exemplo, a porta permaneceu fechada. Dá para a gente perceber melhor como ele é um verbo de ligação, né? Ó? É porque a frase aqui está invertida, né? Não está na sua ordem direta, né? Então, se a gente colocar na ordem direta, fica mais fácil de perceber, ó. A porta permaneceu fechada. Então, você percebe aí que o verbo permanecer é verbo de ligação, né? Tem o sujeito, né? A porta, aí está fazendo a ligação com o adjetivo, fechada. Então, nesse caso aqui, nós temos as duas possibilidades, tá? Como ele é predicativo do sujeito, ele pode concordar com o mais próximo, como aqui nesse exemplo, permaneceu fechada a porta e o portão. Então, fechada está concordando com porta, tá? Quem tiver com material, coloque a setinha aí, coloca a setinha apontando para onde é que com quem é que está concordando, tá? Vão colocando essas observações. Quem tiver com material e puder fazer essa observação. Então, você botar certinha. No caso aqui, fechada está concordando com porta. Já embaixo, ó, permaneceram fechados a porta e o portão. Então, aqui já ficou no masculino plural, concordando com os dois, tá? Quando ele fica no masculino plural, está fazendo a concordância com os dois substantivos. Tá? Então, percebam que eu só posso fazer das duas formas, nesse caso aqui, quando vem anteposto, quando o adjetivo vem anteposto aos substantivos, se for predicativo do sujeito. Se for aqui na função de adjuntado nominal, só tem uma forma de fazer a concordância, que é concordar com o mais próximo, tá? Quando ele vem antes, ó. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, ele só pode fazer a concordância com o mais próximo. Coloquem aí também a setinha, ó, tamanho, concordando com o desrespeito, que é o substantivo que está mais próximo, tá bom? Ok, pessoal? Deu para entender direitinho? Se tiver dúvida ou não tiver entendido, pode falar.
Agora, quando nós temos dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo. Então, lá, antes, né, nós estávamos falando do caso de ter um único adjetivo se referindo a mais de um substantivo, né? Agora, nós vamos ter dois ou mais adjetivos se referindo a um substantivo. No caso aqui dessa primeira regra, ele diz a um substantivo determinado por artigo. Então, esse substantivo ele vai vir antecedido de um artigo. Nesse caso, essa concordância pode ser feita de duas formas, né? Tem duas possibilidades. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Como, professora? Dessa forma, olha, como aqui nesse exemplo. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa, tá? Então, se a gente deixa o substantivo no singular, é óbvio que o adjetivo também vai ficar no singular, né? Isso colocando o artigo antes de cada substantivo. Veja, ele ensina a língua inglesa e a francesa. Então, tem o artigo aí para antes de cada substantivo. Tá? Aqui é como se fica subentendido, mas é como se falasse assim, ó, ele ensina a língua inglesa e a língua francesa, né? Mas aí a gente deixa no segundo, né, fica omitido, fica elíptico. Então, nesse caso aqui, fica no singular. Outra opção é você colocar o artigo apenas antes do primeiro, né, do primeiro substantivo e omitir o segundo. Aí, nesse caso, fica no plural. Então, você diz: meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Certo? Então, aqui é como eu vou deixar o substantivo, né? Se no singular ou no plural, né? Então, vai depender aqui do artigo. Se eu colocar um artigo para cada adjetivo, né? Se eu colocar o artigo antes de cada adjetivo, eu deixo no singular. Se eu colocar o artigo apenas antes do primeiro, aí eu deixo no plural, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Outros casos particulares. As palavras menos, alerta e pseudo, elas são advérbio e, portanto, ficam invariáveis. Ou seja, elas não mudam. Não mudam, elas serão escritas sempre dessa forma. Menos, menos. Em qualquer frase que aparecer, vai ser sempre menos. Não existe menos. Não existe, na língua portuguesa não existe menos, tá? Alerta, vai ficar sempre dessa forma. No, Para ouvir músicas no específicas a feminino, qualquer momento. singular. Diga, experimentar o Pseudo, Amazon Music Unlimited. Alexa, cancelar. Fica sempre Cancelando. no singular, tá? Então, essas palavras, elas são invariáveis, elas não mudam, tá? Isso é uma característica do advérbio. O advérbio, ele é uma classe de palavra invariável, ele não flexiona. O advérbio fica sempre da mesma forma. Então, é o que acontece com essas palavras aqui, né? Então, eu digo, os soldados estavam alerta no singular, tá? Se eu colocasse os soldados estavam alertas, estaria errado, tá? É invariável. Então, os soldados estavam alerta. Há menos pessoas do que prevíamos. Menos, no masculino plural, desse jeitinho. Há menos pessoas do que prevíamos. Pronto. E eu dou destaque aí para esse aí, porque essa é um caso recorrente, né? Você fazendo, respondendo questões, vendo questões de concurso, é um caso recorrente que sempre aparece nas questões de concurso. Esse caso do menos mesmo sempre tem, né?
e aparece mais de uma questão. Do simulado mesmo que a gente vai fazer, vocês vão perceber que vai aparecer e não apenas em uma questão. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Quando se referem a palavras desacompanhadas de determinantes. Quem são os determinantes? Os determinantes são o artigo, o numeral, o pronome, tá? São determinantes. Então, se qualquer uma dessas expressões aí, né, é proibido, é necessário, é bom e é preciso, elas se referem a uma palavra que vem sem um determinante, ela fica no singular, tá? Ficam invariáveis, então fica no singular mesmo, assim, ó. É proibido entrada. Cerveja é bom. Coragem é necessário. Então, percebam, é proibido se refere à entrada, mas a palavra entrada, ela não tem nenhum determinante, não tem nenhum artigo, não tem um numeral, não tem nenhum pronome acompanhando ela. Então, fica assim mesmo, invariável a expressão. É bom, é proibido, é necessário. Tá? A mesma coisa com os outros exemplos aqui. Porém, se a palavra ela vier acompanhada de um determinante, mais comumente aparece o artigo, mas pode ser um numeral, pode ser um pronome. Então, se ela vier antecedida de um determinante, aí você deve fazer a concordância, né? Então, veja só, é proibida a entrada. Então, o termo, né, essa expressão é proibida, a expressão é proibido, né? A expressão é proibido, no caso aqui se refere à entrada, e a palavra entrada aqui está acompanhada desculpa, do artigo a, né? Então, ela tem um determinante. Nesse caso aqui, então, eu faço a concordância da palavra, né? Do adjetivo proibida com entrada. É proibida a entrada, certo? Então, se tem o artigo ou outro determinante, eu faço a concordância. Se não tiver, se ela tiver sozinha, ó, se a palavra tiver sozinha, aí eu deixo a expressão eu deixo a expressão invariável. A mesma coisa com as outras expressões, ó. A cerveja é boa. É boa. Por que que eu fiz a concordância aqui, né? De boa, concordando com cerveja? Porque a palavra cerveja veio determinada pelo artigo a. A cerveja. A coragem é necessária, certo? Então, se vier o determinante, você faz a concordância, né? Ó. Então, coragem é um adjetivo feminino, então necessário fica no feminino também concordando com coragem. Se vier determinado. Se não vier determinado, fica invariável, né? É bom, é proibido, é necessário. Todas elas seguem essa mesma regra. Também é uma regrinha que também costuma ser recorrente nas questões. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Todas essas palavrinhas aí, né, a concordância delas vai depender de qual classe de palavras elas estão sendo, né? Porque todas elas tanto podem ser adjetivo, como podem ser advérbio, tá? Então, você vai precisar fazer essa diferença. Você vai precisar identificar na frase se bastante nessa frase é adjetivo ou é advérbio. Você vai precisar fazer essa diferenciação. Por quê? Porque o adjetivo é uma classe de palavra que varia, né? Então, ela vai fazer a concordância, vai se ajustar para concordar com o substantivo. Mas o advérbio, não. O advérbio é uma classe de palavra invariável. Então, ele não muda, certo? Então, se qualquer uma dessas aqui, ó, bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, se tiver como adjetivo, a gente faz a concordância com o substantivo, em gênero e número. Se for advérbio, é invariável, aí ela não muda. Vamos ver nos exemplos que fica mais fácil de compreender. Vamos lá. Serviu-nos meia
porção de arroz. Por que é que meia aqui está variando, né? Está flexionando o gênero concordando com porção. Meia porção. Porque aqui ela é adjetivo. E aí já vou dar uma dica para você identificar, né, a palavra meio. Se é adjetivo, quando se aparecer assim, já fica fácil. Mas quando vem meio, né? Quando vem meio, é que você vai confundir. Será que é advérbio ou será que é adjetivo? Né? Mas quando vier meio, a dica para você saber se é artigo ou um macete, se é artigo ou se é advérbio. Se a palavra meio tiver o sentido de metade, é adjetivo, tá? Então, quando eu digo que ela serviu meia porção, quer dizer o quê? A metade da porção, certo? Então, se tiver o sentido de metade, quando o meio tem o sentido de metade, é adjetivo. E aí você faz a concordância, né? De feminino ou plural, singular, ela flexiona fazendo essa concordância. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Então, bastante também pode ser adjetivo ou advérbio. Todas aqui nesses primeiros exemplos são adjetivo, né? Ó. Então, por isso que bastantes aqui está flexionando no plural. Bastantes vezes, né? Então, se você trocar por muitas, por exemplo, por muito, você fosse trocar aqui por muito e ele flexionar, é porque é adjetivo, ó. Conversamos muitas vezes. Você percebe que se você fosse colocar o muito, você iria fazer essa concordância, ó. Conversamos muitas vezes a esse respeito. É porque o muito é mais fácil de você identificar. Então, ó, se você substituir, ficaria conversamos muitas vezes. Você não ia dizer conversamos muitas vezes, né? Você percebe na hora que ficaria estranho. Então, conversamos muitas vezes, conversamos bastantes vezes a esse respeito, né? Flexiona. Por quê? Porque é adjetivo. Os automóveis estão caros, né? Estão caros. Então, aqui é caro, adjetivo, né? Tá fazendo o papel de adjetivo, porque tá dando uma qualidade aqui do automóvel, né? Estão caros. A fruta, as frutas estão baratas. A mesma coisa, né? Caro e barato, né? As frutas estão baratas. Então, tá dando uma qualidade da fruta, que é basicamente a função do adjetivo é essa, né? E aqui a questão do meia, novamente, né? Ó, já é meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Aí você pergunta, mas por que que tá meia aí e não meio-dia e meio? Por que não é meio-dia e meio? Porque nessa expressão aqui fica subtendido a palavra hora, né? Então é como se dissesse assim, ó, Que é metade da hora. isso, já é meio-dia e meia hora, não é, né? Então, esse meia aí, na verdade, concorda com hora, que fica elíptico, né? Ele não aparece aí, fica subtendido, né? Mas é exatamente, né? Ele é adjetivo, né? Se você seguir aquela dica, né? E trocar por equivale à metade, né? A metade da hora. Então, todos esses casos aqui são adjetivos. Mas se elas tiverem o valor de advérbio, aí elas já ficam invariáveis e não vão sofrer nenhuma alteração, nenhuma flexão, né? É invariável. Maria está meio aborrecida, né? Está meio aborrecida. Então, esse meio aborrecida é advérbio, tá? Ele já mudou a função. O advérbio aqui, ele já está, né, fazendo referência aqui ao termo aborrecida, adicionando uma circunstância, né? De intensidade. Ela está meio aborrecida. É Ela que, não está tão aborrecida, está um pouco só. O meio é questão de pouco. exatamente, a dica é justamente essa, equivale a um pouco. Quando ele é advérbio, meio quando é advérbio, equivale a um pouco. Então, se você trocasse aí, ó, ela está um pouco aborrecida.
Então, você percebe que é advérbio e não adjetivo. Então, nesse caso, não varia. Então, eu não posso dizer Maria está meia aborrecida, e aí estaria errado. Tá? É meio aborrecida, porque equivale a um pouco. Ela está um pouco aborrecida, certo? Então, o macete para saber se é advérbio é justamente esse. Se você achar que é advérbio, você, para ter certeza, substitui por um pouco, por a expressão um pouco. Se substituir tiver o mesmo sentido, você vai perceber que é advérbio, portanto, não flexiona. Os alunos são bastante estudiosos, né? O bastante aqui também é advérbio, né? De intensidade significa muito. Intensidade também, né? Eles são muito estudiosos, né? Muito estudiosos. Ou seja, eles estudam muito, né? Então, aqui eu não posso dizer os alunos são bastantes estudiosos. E aqui, se você flexionar, já fica errado. Por conta do verbo ser também, que está no plural. É, né? Porque. O E verbo condiz com que ele está justamente intensificando aqui o verbo, né? Eles são bastante, eles são muito, né? Que é uma das características do advérbio, né? É modificar o sentido de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um outro advérbio. No caso aqui é do verbo, né? Eles são, o quê? Muito, bastante estudiosos. Esses automóveis custam caro. Aí eu já vou pegar aqui o outro barato, que como é muito próximo, né? As laranjas custam barato. Então, caro e barato aqui já foram usados como advérbio. E aí, comparando com as outras frases aqui dos exemplos de onde eles são adjetivos, a gente também percebe a diferença no verbo, né? Aqui, quando eles fazem o papel de adjetivo, a gente tem o verbo de ligação, né? Os automóveis estão caros. As frutas estão baratas. E já aqui nós temos um outro tipo de verbo, né? Elas custam, né? Custam caro, custam barato, né? Então, é porque o verbo de ligação ele vai sempre trazer depois um adjetivo, né? Para ser predicativo do sujeito. Então, uma forma de fazer essa diferenciação pode ser observando o verbo, né? Se é um verbo de ligação, né? Ah, o, os automóveis são caros ou os automóveis são baratos, né? Adjetivo. Mas se for um outro tipo de verbo, aí já a função de advérbio, e aí não varia. Esses automóveis custam caro, não custam caros. As laranjas custam barato e não custam baratas. E por último, aqui o muito, né? Estamos muito cansadas, né? Muitos, geralmente você consegue identificar, né? Se é adjetivo ou se é advérbio. Porque a gente usa bastante, a gente usa muito a palavra muito. Então, a gente já tem até internalizado a forma de fazer a concordância da maneira correta, né? Ninguém falaria, estamos muito cansadas. Você não Ou pega. então ninguém falaria estamos muito cansada. Né? Ninguém. Essa aqui, de tanto que a gente usa, a gente já tem internalizado essa regrinha aqui. Muito difícil alguém errasse com muito, né? Diferente de bastante, né? Que são bem semelhantes, né? Até o sentido de muito e bastante são semelhantes, né? Mas como a gente usa mais o termo muito, a gente já está acostumado, né? Então, É verdade, professor. Inclusive, o plural do bastante, eu acho ele tão estranho, estranho. coloca bastantes, eu acho muito estranho. E é interessante que tem outras palavras que são bastante estranhas na língua portuguesa, quando elas vão ser flexionadas em relação ao número. É, é uma coisa interessante que acontece com nossa língua, né? Para a gente, o que acontece? A gente se acostuma tanto, muitas vezes, com uma expressão coloquial, com a maioria das pessoas, é,
usa a linguagem de uma forma coloquial, né? Sem ter muito cuidado, sem estar muito preocupado com regras, com concordância, com tudo mais. Então, coisas que as pessoas falam tanto errado, tá? De acordo com a gramática normativa, que a gente acaba se acostumando. Então, eu costumo dizer a meus alunos essa questão do Quando vício de vem, linguagem. e aí, A gente vicia tanto que a gente quando vê o esquece até o certo, como acha seria o estranho. certo. É desse jeito mesmo. Professora, Pode falar. mas essa palavra bastante, nesse exemplo aqui de adjetivo, ela é aceita? Porque dói os ouvidos quando você escuta isso. Então, É aqui, aceita sim ou não? em qual? Aqui no primeiro, na No letra. adjetivo. Tá correto essa Tá expressão? correto, tá correto justamente por isso, porque aqui nessas frases, ó, conversamos bastantes vezes, ela tem a função de adjetivo. Mas dói É porque ouvir isso. colega, ela vai concordar com Eu o entendi, substantivo. eu entendi. Eu estou perguntando se está correto, se é aceito utilizar. Porque eu nunca ouvi, né? É a primeira vez que eu ouço e Exato. vejo Tá escrito correto assim. sim, porque ela segue essa regra, ó. Se adjetivo, flexiona. Todas essas aqui, ó. Meia, Uhum. bastantes, caro, barato, meia, elas, se for adjetivo, varia. E nesse caso aqui, ó, conversamos Com- bastantes vezes a esse respeito, né? Tanto é que se você fizer aquela dica que eu comentei, você percebe, ó, se você trocar por muito, conversamos muitas vezes. Você faz a flexão, fica melhor, fica mais agradável ao a ouvir. gente já está acostumado, porque a gente está É, acostumado. bastantes, sei lá. Pois é, mas está Enfim, correto, enfim. viu? Tá bom, é bom saber que é Aí, correto. isso. Porque às vezes a gente se acostuma tanto que o correto parece errado, e aí a gente acaba, por exemplo, numa prova caindo nessa, né? Não, então, é porque eu nunca ouvi alguém falar ou escrito em algum lugar o bastante, No plural. Essa daí sim, eu no também nunca plural. tinha ouvido assim, dessa forma, professor. É a primeira vez que eu vejo e ouço. Ainda bem que vocês estão assistindo essa aula e estudando esse assunto. Vai que cai, né, professora? É uma que Eu Meu Deus. erraria, eu Eu erraria. também, pode sim eu aparecer, também. pode É a sim. primeira vez, é sério, por isso que eu tô espantada. Vamos lá, para a próxima regrinha. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso e kit. Todos esses adjetivos, eles concordam com o substantivo ou pronome a que se refere. Então, vamos ver aqui como é isso. Seguem anexos os documentos. Então, anexos aqui, o adjetivo anexos se refere a documentos. Então, ele concorda com documentos. Masculino plural, concorda com masculino plural. Seguem anexos os documentos da planilha de bens. Se fosse outra palavra do gênero feminino, se fosse, por exemplo, fotografia, seguem anexas às fotografias. Então, ele flexiona para concordar com o substantivo ao qual ele se refere. A carta segue anexa. Ah, pronto, aqui um exemplo, né? A carta segue anexa. Então, anexa está se referindo a quem? A carta. Então, concorda em gênero e número com carta. Os documentos estão inclusos. Mesma regra, todas elas seguem essa regra. Ela mesma redigiu a carta. Aqui, ele se refere, concorda, se refere ao pronome, tá? Ela. Então, ela mesma. Não posso dizer ela mesmo. Ela mesmo redigiu a carta. Errado. Ela mesma. Porque aí, no caso, vai se referir ao pronome ela. Professora, aí é uma daquelas perguntinhas que a gente costuma fazer. Quem fez isso? Quem fez aquilo, né? Para saber a quem se refere. Isso. Eles estão sós. Ah, sós não, sós. Nós vamos já ver isso aqui que tem algumas expressões com essas palavras que podem causar confusão. Se a palavra só, o termo só, né, o adjetivo só. Eles estão sós, né? Equivalendo a sozinho, né? Estou quite com você. Aqui
também concorda com o pronome, né? Só concorda com o pronome eles, né? Que é o sujeito, no caso. E kit também. Estou kit com você. Então, aqui está concordando com o pronome, né? Que é sujeito do verbo estou. Que, inclusive, não aparece aqui na frase, né? Estou. Ele fica oculto, né? Está elíptico. Aí eu coloquei aí em cima, entre parênteses, por isso. Ele não aparece na frase. Estou kit com você. Mas para a gente saber, ele está concordando com esse eu. Eu estou kit com você, né? Então, por isso que ele está no singular aqui, porque está concordando com eu. O pronome oculto do verbo estou. E muito obrigada, disse ela. Então, ela diz obrigada, ele diz obrigado. Então, o mesmo vale para todo mundo. Então, se refere ao pronome ao qual se refere. Então, a questão do obrigado, obrigada, vocês sabem, né, a regra. Então, se é uma mulher que está falando, obrigada. Então, nós mulheres dizemos sempre muito obrigada, obrigada. Se é um homem que está falando, vai dizer obrigado, muito obrigado. Então, isso no contexto, né, a gente observa. Então, no texto, como é que a gente vai saber? Se tiver só muito obrigado, isolado, sem me dizer se é alguém do gênero feminino ou do gênero masculino que está falando, aí complica a vida, né? Então, por isso que tem aí, ó, muito obrigada, disse ela. Então, se é ela, vai ser obrigado. Obrigada. Se fosse ele, seria obrigado. Certo? Ok? Aí, tem uma observaçãozinha aqui relacionada a algumas dessas palavras. Então, observem que aqui não é nenhuma expressão, é o adjetivo. Anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso e kit. Então, todos esses adjetivos. Algumas dessas palavras aí têm algumas expressões, como, por exemplo, em anexo e a sós, né? Então, e o advérbio só, quando ele equivale a somente ou apenas, tá? Menos e alerta, que já apareceu lá em outra regra, e as expressões em anexo e a sós são invariáveis, tá? Então, se você encontrar a expressão segue em anexo, ela não varia. Ela vai ser sempre em anexo, independente do substantivo que ela esteja se referindo. Se é no plural, se é feminino, não importa. A expressão em anexo não flexiona. Então, vamos por parte. O só aqui, né? O só é uma questão você vai usar esse macete aqui, ó. Aqui, na regra que ele colocou aqui, cadê? Eles estão sós. O só aqui tem o sentido de sozinho. Eles estão sós, sozinhos. Já aqui, quando ele é invariável, ele vai ter o sentido de somente ou apenas. Ó, elas só esperaram uma nova oportunidade. Elas somente esperam uma nova oportunidade. Ou elas apenas esperam uma nova oportunidade. Então, nesse caso aqui, é invariável, tá? Tá bom? Deu para entender? E aqui, ó, as expressões em anexo e a sós. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Certo? Então, por ser aqui a expressão em anexo, então apareceu o em aqui, aí o anexo não varia. Em anexo, seja as fotografias, a fotografia, os documentos, qualquer que seja o substantivo que apareça aqui, essa expressão permanece do mesmo jeito, em anexo. A mesma coisa com a expressão a sós. As meninas ficaram a sós no quarto, tá? Então, se for a expressão a sós, não varia, ok? Porque essa questão aí é falando sem companhia, né? De outras pessoas ou ações. É, isso. Deu para entender, pessoal? Tranquilo?
aqui, né, algumas dicas que eu até já falei para vocês, né, anteriormente, mas está aqui as dicas, né, que vai ajudar vocês a diferenciar, né, se varia ou se não varia, porque às vezes uma mesma palavra, né, o mesmo adjetivo, ou a mesma palavra, que pode ser adjetivo uma hora, pode ser advérbio outra hora, pode gerar dúvida, porque se for adjetivo é uma coisa, se for advérbio já é outra regra. Então, com relação à palavra só, né, o que eu acabei de dizer, quando a palavra só equivaler a sozinho, é adjetivo. E aí, lembrando, se é adjetivo, concorda, né? E faz a concordância, flexiona de acordo com a palavra a qual ela se refere. E volta aqui, ó. Se for no sentido de somente, aí ela já não varia. 2. A palavra só, equivalente a somente, é advérbio, e aí fica invariável. Quando a palavra bastante equivaler a muitos ou muitas, ela será adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Então, aquela dica que eu dei para vocês. Tá na dúvida, né? Bastantes. Se bastante ou bastantes, tá na dúvida, substitui por muitos. Vê se dá certo por muitos ou muitas. Se der certo, é porque é adjetivo e aí você pode flexionar, né? Você deve fazer a concordância. A palavra meio, se equivale a metade, é adjetivo. Portanto, né, flexiona para concordar com o substantivo. E se a palavra meio equivaler a um pouco, é advérbio e não varia. Tá? Então, só aquelas dicasinhas, né, os macetes para você, caso tenha dúvida, você usando essas dicas, né, esses macetes, dá para saber diferenciar se é adjetivo ou se é advérbio. Ok? Prontinho, ó. Concordância nominal, já analisamos. Concordância nominal é mais tranquilo, né? São menos regras. Ninguém vai ter cacau. Tá com o microfone aberto. Aí, pessoal. Então, concordância nominal são menos regras do que concordância verbal, né? Que foram muitas. Então, alguém que ficou com alguma dúvida com relação a essas regras? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, eu pergunto para vocês. Vocês querem partir logo para a gente fazer as questões? E faz A professora vai dar um tempo para a gente fazer as questões? Vou dar sim. Pronto. Faz logo as questões, né? Aí depois dá o intervalo e volta com a correção, né? Tá bom assim? Acho que dá certo. Pronto. Então, são 8 horas, né? Agora, de 20 a 30 minutos, acho que é bem tranquilo para vocês fazerem, né? As perguntas. Beleza? Todo mundo tá com as questões aí? Acho que com certeza foi colocado, né, no grupo, disponibilizado no grupo para vocês, né? Então, vocês acessem lá para responder as questões. Sentem-se, concentram, leiam com calma, né, para tentar responder. E aí, 30 minutos. 25 minutos, né? Tá bom? Faz o seguinte, quando for 8 são 8 horas, né? Então, 30 minutos para vocês responderem. 8 umas 8h30 eu retorno para a gente ver se vocês conseguiram responder, tá bom? Ou querem emendar logo com o intervalo? Vocês é quem me dizem aí. Se vocês acharem melhor, a gente faz. Vocês respondem as questões, né? Já senta, já lê, já responde as questões agora. E aí, a gente já faz o intervalo, 10 minutinhos,
para ter um descanso, para beber uma água e tal. E aí, quando for 8h40, a gente retorna para responder as questões. Tá certo? Combinado? Combinado. Certo, certo, Aí professora. fica a critério de vocês. Se quiser dar logo o intervalo para depois pegar as questões ou fazer as questões para depois dar o intervalo, enfim, de qualquer forma a gente emenda o tempo do